Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 8. O papel do líder e a convivência cristã. A paz do Senhor, prezado professor, prezada professora da escola dominical da sala de jovens. Chegamos à 8ª lição, basicamente a última lição da primeira carta do apóstolo Pedro, e o tema de hoje é o papel do líder e a convivência cristã. Como nós já havíamos afirmado em lições anteriores, a carta de Pedro, a primeira carta, é uma carta muito abrangente. Ela toca em vários assuntos da fé cristã, mas também ela foi direcionada para vários grupos dentro da igreja, para esposas, esposos, para os cristãos de maneira geral, para os jovens, e nesse caso aqui nós vamos estudar com relação ao conselho ou aos conselhos de Pedro para os líderes da igreja e para os jovens especificamente, como eu mencionei. Falar sobre esse tema aparentemente não diga muito respeito à juventude, mas é algo que é crucial. Primeiro porque quando o jovem tem acesso a esse tipo de assunto, ele vai entender o contexto e o conceito também de liderança, e aqui eu estou falando sobre a liderança eclesiástica. E até mesmo ele, como alguém que um dia poderá ocupar essa posição de liderança. Aliás, é até importante aqui nós trazemos esse conceito. O conceito de liderança não diz respeito necessariamente a um cargo, embora que nesse nosso estudo tem uma aplicação bem específica aplicada à igreja, mas é possível exercer uma posição de liderança independentemente do cargo que a pessoa ocupe. Isso porque liderança diz respeito à influência de pessoas para atingir um determinado fim. Então, nesse ponto, concluindo a sua lição, que estava direcionando a comunidade cristã, depois de falar sobre o contexto, sobre os desafios que eles estavam enfrentando, Pedro agora ele se preocupa em direcionar uma palavra para os líderes, para os presbíteros, que é a palavra que ele utiliza aqui. Por que Pedro faz isso? Ele faz isso exatamente porque, naquele contexto de uma comunidade que era constantemente atacada, era importante que ela tivesse também na liderança uma pessoa que soubesse o que estava fazendo e dentro da direção de Deus. Uma igreja, ela caminha forte quando tem lideranças fortes e que estejam seguindo a vocação de Deus dentro da vontade de Deus. Então, aqui no capítulo 5, a partir do versículo 1, Pedro escreve: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu
que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Há de se ter em consideração aqui essa expressão que Pedro utiliza, é aos presbíteros. Nós sabemos que essa expressão presbítero, naquele contexto, ela designava um título de dignidade dos indivíduos mais experientes dentro de uma comunidade. Um presbítero geralmente era uma pessoa de uma idade mais elevada, era um ancião, por isso os presbíteros também são chamados no Novo Testamento de anciãos, e que representavam a liderança da igreja local. É por isso que ali no Novo Testamento, na formação da igreja primitiva, há uma similaridade entre as palavras ancião, presbítero e até mesmo da palavra pastor. Então, quando Pedro se refere aqui aos presbíteros, ele está falando dessa posição de respeito, está falando dessa liderança que exercia uma determinada atividade dentro da igreja local. Observe aqui, olha que coisa bem interessante na palavra do apóstolo Pedro. Ele diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero. Essa postura de Pedro, essa postura humilde, é algo de uma beleza ímpar, porque vale lembrar que Pedro era um apóstolo e certamente um dos principais apóstolos do Senhor Jesus. Mas Pedro aqui, numa postura de humildade, longe de querer se colocar numa posição de soberania, né? De uma condição mais elevada do que aqueles que estavam recebendo essas recomendações, ele se coloca: eu também sou um presbítero. Isso é bem interessante para aplicarmos nos dias atuais, de pessoas que buscam o ministério cristão em busca de um título, de uma posição, e de que às vezes até mesmo se autodeclaram de títulos para os quais nunca foram chamados. Aqui Pedro tem uma postura completamente diferente. Ele se apresenta como um presbítero, como um líder da mesma estatura daqueles que estavam recebendo aquela carta. E nesse sentido, Pedro começa a dar aqui os seus conselhos. Ele diz no versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. É interessante que Pedro está multiplicando, ele está repassando uma determinação que ele próprio recebeu da parte do Senhor Jesus, quando Jesus diz para ele: Pedro, apacenta o meu rebanho. Essa metáfora do pastor e do rebanho é muito comum ali no Novo Testamento, dando a ideia do pastor que age com cuidado, que alimenta, que cura as feridas da ovelha. É a imagem mais bela que nós vamos encontrar no Novo Testamento em relação ao líder da igreja e aquele que é o subordinado. É o pastor e a figura da ovelha. Pedro então diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Olha só que coisa que ele vai estabelecer, tendo cuidado dele. Aí Pedro começa a trabalhar a intenção, a motivação daquele pastor, daquele presbítero para realizar aquela atividade. Ele diz assim: não por força, mas voluntariamente. O que Pedro está aqui ensinando é que os pastores devem fazer a obra de Deus com boa disposição e ânimo, e não de má vontade. Pedro está dizendo claramente isso daqui: não por força, mas voluntariamente. Isso é interessante para nós. Uma pessoa que é vocacionada, ela vai realizar aquela atividade eclesiástica, principalmente em se tratando do líder, por uma questão voluntária, porque ele sente o chamado de Deus na sua vida. É importante nesse ponto, como professor, ensinar, repassar aos seus alunos a questão do ministério cristão, da atuação como obreiro na casa de Deus.
Você, como um professor da escola dominical, que inclusive exerce uma posição de liderança, é fundamental que você aconselhe, que direcione a juventude para buscar realmente a atuação ministerial. Nós vivemos tempos que muitas vezes o trabalho ministerial ele é desprezado, quando na verdade nós devemos recomendar. A Bíblia diz a importância ou sobre a importância de desejar o episcopado. Não simplesmente pelo cargo, pela posição, mas de maneira voluntária, porque a pessoa foi vocacionada para isso. E veja, Pedro ele prossegue dizendo, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Pedro está tratando de uma outra motivação acerca da atuação como um líder eclesiástico. Ele contrapõe um aspecto negativo, por um lado, e aponta o aspecto positivo que deve ser perseguido. Ele diz, olha, não seja um ministro por ganância, simplesmente por desejar aquele cargo, por querer os benefícios daquele cargo, ou simplesmente para ter um prestígio por causa daquele cargo. E, infelizmente, nós devemos dizer que muitas vezes nós percebemos algo dessa natureza. E Pedro está chamando a atenção, não por torpe ganância. Ministério cristão não é algo que deva ser utilizado, almejado para buscar lucro. Não é o propósito do ministério. Se a pessoa quer buscar lucro, quer benefício pessoal por conta de um cargo, ele deve buscar uma outra atividade, uma outra função. A atividade de presbítero, nesse caso de líder, de pastor, não deve ter como propósito. Ao contrário disso, deve ser de ânimo pronto, no sentido de ser de uma vontade, de um interesse que é governado basicamente pela vontade do Senhor. E daí, Pedro ainda vai prosseguir para dizer o seguinte, quando ele destaca, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Aí no versículo 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo do rebanho. Aqui o que nós vamos perceber é que Pedro ele destaca que não pode ser através de um domínio, ou seja, para destacar que a comunidade cristã, que a igreja não pertence àquela pessoa. Ele não domina. Ele é autoridade porque recebeu a autoridade da parte de Deus. A igreja não tem por dono nenhum tipo de homem. Não é nenhum homem. A figura que se estabelece no pastor é da autoridade. Pedro está recomendando aqui exatamente isso. Aqui nós vamos perceber que o que Pedro está ensinando, Pedro está aconselhando a comunidade cristã daquela época e a nós hoje, é que há uma proibição ao domínio arbitrário, arrogante, egoísta ou excessivo sobre a comunidade de crentes. Pessoas que possam dizer ou imaginar que a igreja pertence a eles. A igreja pertence ao Senhor Jesus. Dar esse direcionamento, dar esse aconselhamento aos seus alunos é de aspecto crucial. Perceba, depois de aconselhar os líderes, os presbíteros aqui, realmente os pastores, Pedro também vai ter uma palavra, um aconselhamento especial, específico aos jovens. Ele faz isso no versículo 5, quando ele diz da seguinte maneira: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui, o que nós percebemos? Qual o ensinamento que nós extraímos aqui dessa passagem e que você pode trabalhar com seus alunos? Primeiro, a questão da sujeição, da obediência aos anciãos. Aqui existem duas possibilidades de interpretação aqui dessa afirmação de Pedro. Primeiro, da sujeição
dos jovens em relação aos mais velhos. Aqui, primeiramente, nós podemos fazer essa interpretação. E esse ponto é algo que nós podemos aplicar na nossa juventude, ou para a nossa juventude. Nós vivemos uma época, uma era em que há uma desvalorização, um desapreço por aqueles que têm uma idade mais elevada, principalmente em relação àqueles que são idosos. Aqui nós temos um princípio de vida que o mais novo deve respeitar aquele que é mais velho. Então é nesse sentido aqui que nós podemos entender essa afirmação de Pedro. Mas há um sentido básico aqui que também podemos entender que a sujeição aqui é dos anciãos no sentido de pastores, no sentido de presbíteros. Então Pedro está dizendo aqui para a juventude o seguinte: sujeitai-vos, obedeçam aos vossos pastores, porque eles receberam a autoridade da parte de Deus. Por que Pedro estaria dando esse conselho especialmente aos jovens? Por uma razão muito simples, e é oportuno que você reflita, dialogue com seus alunos sobre esse tema. Porque, como é comum na juventude, é aquela fase de rebeldia, de consideração ou de desconsideração das autoridades e das ordens que são estabelecidas. Não é sem razão que, a partir da adolescência, chegando na juventude, é considerado os chamados rebeldes sem causas, porque ele se rebela, ele contesta, ele questiona, mesmo sem saber o motivo pelo qual está questionando. É importante aproveitar essa aula para destacar a necessidade dessa observância, desse respeito às lideranças que foram estabelecidas por Deus. Eu acho que é um momento propício para se dialogar sobre esse assunto, sobre esse aspecto, trazendo em consideração que a chamada geração do milênio, que são aqueles que nasceram a partir do ano 2000, que faz parte dessa nova geração, e é uma geração que ela é caracterizada pela contraposição às regras, elas questionam as formalidades, inclusive as instituições. É por isso que nós temos um grande movimento internacional dos chamados desigrejados, porque não reconhecem a figura da instituição e da autoridade pastoral. É o momento propício para destacar isso, tomando como referência o conselho de Pedro destinado aos jovens. E ele vai finalizar aconselhando os jovens a se sujeitarem, né? Não só os jovens, mas agora de maneira geral, não somente a se sujeitarem uns aos outros e se revestirem de humildade. Porque, diz Pedro, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que essa lição tem por título o papel da liderança e da convivência cristã. Porque para termos uma boa convivência, uma comunidade fraterna, segura e confiante, é essencial isso, que haja um revestimento de humildade. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Que essa lição seja uma lição rica, com essa abertura que ela proporciona para você poder trazer esses conselhos para os seus alunos. Aproveite também para avaliar você como professor, a posição que você ocupa como educador, como uma pessoa que influencia. Você também é um líder. Você tem sido de fato um líder? Faça essa reflexão e trabalhe cada vez mais para você desenvolver os seus conhecimentos, as suas habilidades e as suas atitudes como um educador que glorifica ao Senhor através do seu trabalho na obra de Deus. Que Deus abençoe o seu ministério e eu espero revê-lo na próxima lição, quando nós iremos dar início ao estudo da segunda carta que Pedro escreve. Até lá! CPAD, a editora da Escola Dominical.